circulação do ônibus elétrico da empresa chinesa BYD, que usa a carroceria da brasileira Caio, que projeta o tarifa comercial zero experimental, está prevista para ter fim nesta semana, conforme ficou determinado pelo decreto 14.660, publicado no Volta Redonda em Destaque, Diário Oficial do Município, do dia 9 de outubro passado. O serviço, que é público e gratuito, foi bem recebido pela população e pelos comerciantes e lojistas, mas sua continuidade vai depender da liberação do edital pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Comunicação Social, informou que, abre aspas, através de um acordo com a empresa responsável pelo ônibus elétrico do tarifa comercial zero, prorrogou o período de testes até o dia 20 de novembro, fecha aspas. O ônibus substituto já circula na cidade e será o veículo da COP UFRJ. Ele é denominado de H2+2, sendo um ônibus híbrido movido a energia elétrica, obtida de bateria abastecida na rede e complementada com energia produzida a bordo, por meio de pilha a combustível alimentada com hidrogênio. É um veículo silencioso com eficiência energética maior que a dos ônibus a diesel e com emissão zero de poluentes. Vitor Contabilidade, profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. O ano começou. O que você está esperando para fazer melhor? Ou o seu melhor? É importante olhar para frente e perceber que o mundo caminha com a gente. Que existem pessoas que inspiramos e que nos inspiram, que nos fazem pensar mais e copiar menos, e que nos ensinem que errar também faz parte do aprendizado. Pessoas que nos mostram que os sonhos não são impossíveis, mas que para alcançá-los é preciso se dedicar. Pós-graduação Unifoa. Os melhores profissionais estão aqui. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199. Nesta quarta-feira, na TV Ideal, Canal 8, estarei apresentando o programa Cidadania Consciente, um programa de debates e entrevista, onde importantes temas da nossa cidade e região farão parte da pauta. Até lá, quarta-feira às 10, espero por você. O Sindipaz reúne mais de 30 empresas de transporte coletivo, respondendo por 15% do transporte público regular do estado do Rio de Janeiro, com mais de 1.300 ônibus com idade média de 5 anos, transportando milhões de pessoas entre pagantes e gratuitos, em 300 linhas entre transporte municipal e o intermunicipal, oferecendo acessibilidade, mobilidade urbana, preocupação com o meio ambiente, bilhetagem eletrônica própria, atendendo a região sul-fluminense e Costa Verde. Acesse o nosso site www.sindipaz.com.br. Sindipaz, transportando com excelência. Olá, bom dia. Eu sou Thaísa Dias e começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 9 de novembro. E vamos agora ao Palácio do Planalto falar com o repórter Ney Pereira. Ele traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Ney. Bom dia para você. Bom dia, Thaísa. Bom dia a todos. Olha, Thaísa, os compromissos do presidente Michel Temer para esta quinta-feira começaram cedo, às 8h30 da manhã, em uma reunião
com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e com deputados da base aliada. Esse encontro ocorre lá na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados. Eles discutem a tramitação do projeto da reforma da Previdência, que continua a ser prioridade para o governo. Ontem, pela manhã, o presidente Michel Temer já havia participado de uma reunião com Rodrigo Maia e também com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e alguns parlamentares, para discutir o assunto. A proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência já foi aprovada em uma comissão especial da Câmara e agora aguarda um acordo com os deputados para ir a plenário, onde precisa ser votada em 2 turnos e receber no mínimo 308 votos favoráveis para então seguir para análise do Senado. Seguindo ainda com a agenda do presidente Michel Temer, às 11 horas da manhã ele recebe aqui no Palácio do Planalto militares da Escola Naval. E às 3 horas da tarde tem a cerimônia de lançamento do programa Avançar, uma iniciativa do governo federal para a conclusão de obras até 2018. É um programa para retomar obras paradas, que inclui as de infraestrutura e também ações nas áreas de esportes, cultura, saúde e educação. A TV NBR vai transmitir a cerimônia ao vivo a partir das 3 horas da tarde. Falando agora sobre proteção às mulheres, foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União novos artigos aprovados pelo Congresso Nacional e sancionados pelo presidente Michel Temer referentes à Lei Maria da Penha. Os novos dispositivos garantem à mulher em situação de violência doméstica e familiar atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores previamente qualificados e preferencialmente do sexo feminino. A lei já está valendo a partir de hoje. Thaís, é com você. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. Bom trabalho aí no Planalto. O jornal português Diário de Notícias publicou nesta quarta-feira um artigo assinado pelo presidente Michel Temer. No texto, o presidente afirma que o Brasil entrou nos trilhos. No artigo de opinião, Temer escreve que em pouco mais de 1 ano e meio, o governo pôs em prática uma agenda que consiste no mais amplo conjunto de reformas estruturantes dos últimos 30 anos e tem como pilares o equilíbrio fiscal, a responsabilidade social e o aumento da produtividade. Temer usa uma série de dados que demonstram que a recessão foi revertida e que mostram que a economia brasileira já cresce por 2 trimestres consecutivos. Segundo o presidente, os resultados mostram que a estratégia proposta e executada pelo governo está certa e afirma que o Brasil deixou a crise para trás e retomou a trilha do desenvolvimento. O artigo pode ser lido na íntegra na seção de opinião do site do Jornal Português Diário de Notícias, no endereço www.dn.pt. Após se reunir com o presidente Michel Temer e parlamentares para debater a reforma da Previdência, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a destacar a necessidade da aprovação da reforma ainda este ano. Segundo ele, a medida vai dar mais confiança e solidez à economia brasileira. Isto vai garantir que as contas públicas estejam saudáveis no futuro, que o Estado brasileiro não vai ter problemas na frente de insolvência, de problemas financeiros graves. Portanto, isso garante confiança na economia, garante criação de emprego, garante inflação baixa, juros mais baixos e, portanto, uma melhor situação econômica para todos. As unidades básicas de saúde são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, o SUS. É nos postos que a população tem acesso a serviços como acompanhamento pré-natal, exames laboratoriais, vacinas e medicamentos. Para melhorar o atendimento, o governo vai informatizar todas as unidades básicas de saúde do país até o final de 2018. O prontuário eletrônico trará economia de recursos e facilidade para os pacientes. 100% dos serviços da atenção básica informatizados até o final de 2018. Essa é a meta do Ministério da Saúde, com o lançamento de um edital que credencia empresas para prestar serviços de conectividade, fornecer equipamentos e dar treinamento.
Para o governo, a medida vai reduzir custos no Sistema Único de Saúde e melhorar o atendimento à população. Haverá, seguidamente, a integração com a saúde ambulatorial, com as consultas especializadas, exames e também com a hospitalar, de modo que tudo que acontece na saúde de cada brasileiro estará no seu registro eletrônico de saúde, disponível para que nós possamos avaliar isso, essas ações e definirmos as melhores políticas de saúde pública que o Brasil possa ter. Após a implementação do sistema, a economia no Sistema Único de Saúde deve chegar a 22 bilhões de reais. As informações dos usuários vão estar interligadas e disponíveis em todo o país. Isso vai facilitar o trabalho dos profissionais de saúde, o atendimento e o diagnóstico dos pacientes e melhorar o controle dos gastos públicos. O investimento inicial é de R$1,5 bilhão de reais por ano, podendo chegar a 3,6 bilhões em 2019. As mais de 42 mil unidades básicas de saúde em funcionamento no país serão beneficiadas. Serão adquiridos 311.177 computadores, 293.070 tablets, 138.545 impressoras. O valor mensal pago pelo Ministério da Saúde às empresas deve variar de R$ 4.000 a R$ 7.000, de acordo com a estrutura de cada unidade de saúde. Com o novo sistema, os pacientes vão poder acessar os seus dados como prontuário e caderneta de vacina, agendar consultas e acompanhar a lista de espera para a cirurgia nos seus smartphones ou em qualquer computador conectado à internet. Isso facilitará muito o acompanhamento e quando ele estiver fora de casa, se ele mora numa cidade, trabalha na outra, se ele estiver de férias e tiver um problema, em qualquer lugar, através da sua impressão digital, ele tem acesso a todo o seu prontuário de saúde. As novas regras do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, foram aprovadas nesta quarta-feira pelo plenário do Senado Federal. Entre as novidades do novo FIES estão a oferta de vagas a juros zero, flexibilização no prazo de carência e mais atenção à qualidade dos cursos que oferecem o financiamento. O texto segue agora para a sanção presidencial e, em seguida, se converte em lei. As mudanças passam a valer a partir do próximo ano para contratos fechados no primeiro semestre de 2018. De acordo com o Ministério da Educação, o novo FIES vai gerar 310 mil vagas e será composto por 3 faixas. Na primeira, serão oferecidas 100 mil vagas a juro real zero para estudantes com renda familiar per capita mensal de até 3 salários mínimos. Já as modalidades 2 e 3 estão destinadas a estudantes com renda per capita mensal de até 5 salários mínimos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. O plenário aprova a criação do programa Rio Sem Homofobia. Resultados do Plano Nacional para a Conservação de Espécies são apresentados na Comissão do Rio Paraíba do Sul. E comissão debate projeto que altera a forma de inclusão do consumidor no cadastro de inadimplentes. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. Resultados do Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies foram apresentados à Comissão de Representação em Defesa do Rio Paraíba do Sul da Alerj. 2 áreas de proteção ambiental foram criadas para a preservação de peixes e cágados nativos da região. O Plano Nacional, conhecido como PAN, é um conjunto de ações que buscam reverter as principais ameaças sobre espécies em extinção por todo o país. Atualmente, 54 PANs protegem cerca de 470 espécies das 1.173 em extinção no Brasil. Desde 2010, o plano atua no Rio Paraíba do Sul, protegendo 12 tipos de peixes, 3 crustáceos e 1 quelônio. Pensando na preservação desses animais,
2 áreas de proteção ambiental foram criadas. Uma em Minas Gerais e outra que abrange 13 municípios no estado do Rio de Janeiro, de Resende à Barra do Piraí. Tem ações que é de fortalecimento de controle ambiental, tem ações que interferem no licenciamento, tem ações de constituição de bancos genéticos para futuras reintroduções das espécies ameaçadas, onde elas não existem mais. Tem ações de educação ambiental, porque sem a população, especialmente local, a gente não consegue fazer nada, né? A gente também tem um refúgio de vida silvestre que está sendo implementado pelo governo do estado, né? Aqui no Rio de Janeiro. Pega 13 municípios do Médio Paraíba, região de Resende, Itatiaia, e que também vai beneficiar muitas espécies ameaçadas, embora a motivação tenha sido segurança hídrica. A analista ambiental também falou dos principais problemas que contribuem para a extinção das espécies. A questão do saneamento ambiental é uma grande ameaça a essas espécies. Outra ameaça são os barramentos, né, que interrompem essas rotas migratórias e mudam a condição da água. Isso também afeta essas espécies. E outra questão é a falta de mata ciliar. Então, reflorestamento de maneira geral é uma outra grande solução para o Paraíba do Sul. O projeto Piabanha, nome de um peixe nativo do rio, é um parceiro na execução do PAN no Rio Paraíba do Sul. Além de trabalhar na defesa dos 1.500 pescadores artesanais da região, o projeto desenvolve trabalhos para aumentar o estoque pesqueiro do rio, criando bancos genéticos das espécies em extinção. Peixes também são criados em cativeiro e posteriormente introduzidos no rio. O projeto Piabanha ele tem como missão desenhar estratégias de conservação para espécies ameaçadas de extinção, levar essas informações científicas que a gente consegue gerar através de parcerias com as universidades para a influência de política pública. Hoje a nossa principal ação está voltada para a manutenção de um banco ex situ, onde a gente mantém todo o banco genético de espécies ameaçadas em cativeiro, desenvolve todo o trabalho de reprodução dessas espécies para fortalecimento de estoques pesqueiros. Presidente da comissão, o deputado doutor Giulianelli, destacou a importância do Rio Paraíba do Sul para o cidadão fluminense. O parlamentar quer discutir políticas públicas com a comunidade local, com as grandes indústrias vizinhas ao Rio e com o governo para elaborar projetos que possam de fato melhorar a qualidade da água e da vida no Paraíba do Sul. 65% da água que se bebe aqui na região metropolitana é oriunda do Rio Paraíba do Sul, transposta em Piraí, né? Às vezes eu sempre ressalto isso para o carioca, morador da cidade do Rio de Janeiro, ter consciência da importância do rio também para a capital. A nossa preocupação hoje é a utilização da água, tanto para irrigação, o controle dessa quantidade das outorgas, quanto para as indústrias, né? Para o uso industrial da água, considerando que a Constituição diz que a prioridade é mitigação da sede humana e, em segundo, dos animais. Então essa é a nossa prioridade, garantir uma água de qualidade no rio para servir a população primariamente e depois aos outros setores que utilizam do Rio Paraíba. O presidente da Comissão de Economia e da Frente Parlamentar em defesa do setor varejista da Alerj vai pedir alteração do texto do projeto de lei que impede que o consumidor seja cadastrado como inadimplente pelo credor sem que a carta de aviso de recebimento seja assinada por ele. A proposta, que está em pauta para ser votada ainda esta semana na Alerj, recebeu muitas críticas do setor varejista e pode prejudicar a economia do Estado. A legislação atual já obriga o credor a comunicar o consumidor por carta simples sobre uma dívida. Segundo a lei, após o recebimento, o consumidor tem 10 dias para pagar. Caso contrário, será negativado. Mas o texto do projeto, de autoria do deputado Geraldo Pudim, diz que os consumidores só poderão ser incluídos na lista de inadimplentes em banco de dados e cadastros após receberem a carta no formato aviso de recebimento. Ou seja, se o consumidor não assinar a carta, ele não poderá ser negativado. Você imagina que o consumidor ele tem que assinar ou consentir uma carta para que ele seja negativado. Ou seja, isso a partir do momento que você tem redes sociais e tudo mais, os consumidores vão aprender, né, que não devem assinar a carta. Outro ponto é que os Correios entregam apenas em horário comercial.
Hoje as pessoas todas trabalham, elas estão fora de casa. Como é que elas vão assinar uma carta sendo que elas não estão presentes? Então algo que tem como essência que seria melhorar o processo de comunicação para o consumidor, ele na verdade vai prejudicar o consumidor como um todo, gerando prejuízo para os negócios, gerando desemprego, gerando aumento dos preços, né? E a própria, por consequência final, a própria economia do Rio de Janeiro. O projeto de lei foi inspirado em uma iniciativa do Estado de São Paulo. A lei da carta com AR gerou perdas de 3,3 bilhões de reais para o Estado. Para o representante da SPC Brasil, além de desemprego, aumento de juros para o consumidor e diminuição de créditos, a substituição na lei da carta simples pelo modelo com aviso de recebimento vai levar os registros de dívidas para os cartórios de protestos. O registro com carta R aumentou em quase 7 vezes o custo para o registro dos inadimplentes nos bancos de dados. Com isso, houve em São Paulo uma migração imediata para os registros das dívidas em cartório de protesto. Isso acaba onerando demais o devedor e vai haver a consequente migração dos registros de dívida dos bancos de dados, dos birôs de crédito, para os protestos em cartório. E isso ainda causa um maior efeito colateral, que é a restrição do crédito para as pessoas de nível de classe social mais baixa, para as pessoas de área de risco, porque o crédito passaria a ser verificado pelo CEP e não mais pela história creditícia do consumidor. O deputado Valdec Carneiro, presidente da Comissão de Economia e da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Varejista da Alerj, disse que é preciso alterar o texto do deputado Geraldo Pudim para não provocar prejuízos ao Estado. Ele quer substituir na matéria a carta de aviso de recebimento por carta simples e incluir também endereços eletrônicos para que os consumidores não sejam prejudicados. O objetivo agora é procurar o autor original do projeto, né, para tentar produzir em diálogo com ele um texto de consenso, de modo que quando o projeto retornar à pauta de votação nos próximos dias, a gente tem um consenso formado não apenas por esta audiência, mas também pelo próprio autor. Acho que vai prosperar, nós vamos manter o interesse e os direitos do consumidor, sem, no entanto, prejudicar o setor do varejo, que é o que mais emprega no Rio de Janeiro e no Brasil. O Rio de Janeiro pode ter um programa de combate à violência e à discriminação de lésbicas, gays, travestis e transexuais, o Rio Sem Homofobia. A proposta do deputado Carlos Mink foi aprovada nesta terça-feira pelo plenário. Veja como foram as votações. Nesta terça-feira foi analisada a mensagem do governo que cria regras para o acompanhamento das empresas que atuam no chamado Mercado Livre de Energia. O Mercado Livre permite a compra de energia diretamente dos geradores via leilão, sem passar pelas distribuidoras, negociando valor, volume e prazos. Esse projeto de lei, ele procura exatamente, ele não cria nenhuma alíquota nova, não cria nenhum tipo de imposto novo. É um projeto que procura apenas regrar e trazer informação para o fisco estadual desse mercado, que hoje o Estado do Rio de Janeiro ele precisa dessas informações para fazer um melhor acompanhamento exatamente da tributação dessas negociações nesse mercado de energia livre. Foram incluídas 8 emendas no texto final que vai à sanção do governador. Entre elas, uma dos deputados Luiz Paulo, Paulo Ramos e Carlos Osório, que determina um prazo de 90 dias para que a legislação entre em vigor. É um princípio da Constituição Federal que chama-se princípio da noventena, para que todo projeto que diga respeito a imposto, e o ICMS é imposto, ele passe a ter, dê oportunidade àquele que é penalizado com imposto de se preparar para pagá-lo. Por exemplo, imagine que a Casa aprove um projeto de lei em 26 de dezembro de 2017 e ele vai ser promulgado em 2 de janeiro de 2018. Então, com apenas 7 dias, o contribuinte tem que se virar para pagar a nova alíquota. Com a noventena, ele vai ter da data da aprovação, 2 de janeiro, 2 de março, 2 de abril, né? Ele vai ter 90 dias para entrar em vigor. Então, esse princípio é constitucional, tem que ter em tudo que diga respeito
a novos tributos, modificações de tributos. O programa Rio Sem Homofobia, de combate à violência e à discriminação à população LGBT, pode passar a ser lei. A proposta do deputado Carlos Mink trata da capacitação de servidores públicos, do reconhecimento de uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo, atendimento qualificado pelos profissionais de segurança pública e campanhas antidiscriminação. O texto recebeu 13 emendas. O projeto de lei tem 7 anos. O programa Rio Sem Homofobia, tem 10. Só que ele chegou a ser um programa modelo para o Brasil, pioneiro, foi replicado em outros estados. Se criou mais de 12 centros de referência contra a discriminação, Baixada, Zona Oeste, região dos Lagos. Centenas de conferências foram dadas, inclusive para policiais civis e militares. Ele foi definhando por razão política, por razão econômica. Hoje sobraram 3 funcionários. No momento de avanço do obscurantismo, da intolerância, da violência, onde as pessoas mais precisam, esse programa está morrendo. Portanto, é um bom momento de aprovar por lei o que tinha sido criado há 10 anos atrás por um simples decreto, um simples ato de governo. Escolas das redes pública e privada do Estado podem ser obrigadas a elaborar um plano de evacuação para casos de emergência. O plano deve estar de acordo com as instalações de cada unidade para garantir a saída rápida e segura de alunos, professores e funcionários. Deve também ser submetido à análise e aprovação do Corpo de Bombeiros. O projeto do deputado Átila Nunes foi aprovado em primeira discussão. Não existe na cultura das escolas brasileiras um plano de evacuação. Por exemplo, digamos, aqui no Rio de Janeiro, tiroteio, que aliás é mais ou menos o que acontece na escola americana. Quando acontece tiroteio, o professor máximo baixa todo mundo, né, para o chão. Incêndio, o que se faz num caso de incêndio? O que as crianças fazem? Vem cá, tem algum treinamento para evacuação da escola? Não tem. Então o projeto é esse, que o Corpo de Bombeiros oriente. Pessoal, pegou fogo, todo mundo acompanha os professores pelo canto do corredor, tem muita fumaça, se abaixa no chão, rasteje. Isso são orientações básicas de sobrevivência e nós não temos isso aqui no Brasil. A comissão especial criada para discutir políticas públicas em defesa do transporte ferroviário no Estado vai ser prorrogada por 90 dias. Os parlamentares querem mais tempo para coletar informações. O Livro dos Heróis do Estado do Rio de Janeiro pode ter o nome alterado para Livro dos Heróis e Heroínas do Estado do Rio de Janeiro. A proposta, assinada pela bancada feminina da Alerj e pelo deputado Nivaldo Mulim, recebeu uma emenda e retornou às comissões. Nós não podemos nos esquecer e deixar registrado também o nome das heroínas que tanto contribuíram para o progresso do nosso Estado, do nosso país, da nossa nação num todo. Então, é para fazer jus e deixar registrado, sim, que as mulheres também têm participado como heroínas, têm contribuído na sociedade. Proposta da deputada Márcia Giovanni pede que o Estado celebre convênios com os centros especializados de atendimento e tratamento oncológico da rede privada do Estado. O objetivo é atender a alta demanda de pacientes e facilitar o acesso às novas tecnologias. O projeto recebeu uma emenda e retornou às comissões. O Rio pode ter um programa de prevenção da saúde cardiovascular da mulher. O projeto, também da deputada Márcia Giovanni, determina que o Estado deve oferecer pelo SUS exames periódicos para mulheres com mais de 40 anos que tenham histórico de doenças cardiológicas na família. O texto foi aprovado em primeira discussão. E o deputado Flávio Bolsonaro quer revogar o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado do Rio. O projeto de decreto legislativo apresentado pelo parlamentar estabelece o prazo de 60 dias para que o Poder Executivo elabore um novo regulamento e envie para aprovação na Alerj. Entre as mudanças solicitadas, o fim da dupla punição por uma mesma falta. A proposta recebeu 4 emendas. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.